como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos para a nossa aula de hoje. Aula de número 23, revisão. Então, vamos começar? Então, vamos começar aí a nossa revisão. Nós teremos 2 momentos interessantes para tratar sobre assuntos bem importantes. Vamos começar falando um pouquinho sobre sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é um conceito que envolve o uso responsável dos recursos naturais, de modo que futuras gerações possam continuar a usufruir desses recursos. E ele é baseado em 3 pilares principais: o econômico, o social e o ambiental. Então, quando esses 3 pilares se unem, né, nós temos aí uma ferramenta importantíssima para aplicar no nosso dia a dia, que é a sustentabilidade. Vamos entender um pouquinho cada pilar desse, né? A sustentabilidade, ela visa garantir que as necessidades do presente sejam atendidas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades. É até redundante, mas você tem que fazer uso dos recursos, né, dos recursos naturais, por exemplo, sem degradar muito o ambiente, porque você tem que pensar nas necessidades das próximas gerações. Mas é claro que a gente não vai deixar um recurso intocável, porque também temos as nossas necessidades. Então, a sustentabilidade visa buscar esse equilíbrio. Vamos agora entender um pouquinho sobre os 3 pilares citados, começando pela sustentabilidade ambiental, que envolve práticas que protegem o meio ambiente, como a redução do uso de recursos naturais, o uso de reservas renováveis e a redução da poluição. Temos como exemplo aí a utilização da energia solar para transformar em energia elétrica, pelo uso desse equipamento tecnológico chamado de células fotovoltaicas, porque são elas que vão capturar a luz do sol e transformar em energia elétrica. Exemplos como esse, né, inclui também o plantio de árvore, o uso de energia solar, como vocês estão visualizando aí na imagem, e a reciclagem, né? Eles fazem parte da prática da sustentabilidade ambiental. Agora vamos para o pilar social. Então, essa área está relacionada à promoção do bem-estar humano, à equidade e à justiça social. Inclui o acesso igualitário aos recursos, à educação e saúde, além de garantir condições de vida dignas para todos nós. Como exemplo aí, nós temos, dentro da sustentabilidade social, um agricultor, né, da agricultura familiar, que ele faz uso de 2 formas aí, da própria sustentação, né, a sustentação da sua comunidade, e também da comercialização. Então, ele está proporcionando aí qualidade de vida tanto para ele quanto para as pessoas diretamente, né, que usufruem daquele produto que ele está produzindo, né, daquele material que ele está produzindo, nesse caso aí é uma horta. Temos o pilar econômico, né, a sustentabilidade econômica, que envolve as práticas que asseguram a prosperidade econômica a longo prazo, como a criação de empregos verdes, né, o desenvolvimento de tecnologias limpas e o comércio justo. E emprego verdes, né, são empregos dentro da área onde se emprega a sustentabilidade, tá? Por exemplo, empregos dentro de uma área de energia sustentável. A ideia é garantir que a economia cresça de forma equilibrada e beneficie a todos, dentro do pilar da economia. Então, vamos citar a importância das ações sustentáveis. Então, as ações sustentáveis são fundamentais para garantir a sobrevivência do planeta e do bem-estar das futuras gerações. A gente já sabe que a sustentabilidade envolve no uso desses recursos, pensando nas gerações futuras. E aí nós temos uma imagem impactante, né, mostrando a degradação do meio ambiente.
nós temos aí o solo revolvido, um foco de queimada. A ação antrópica, né, é o exemplo do impacto ambiental gerado no ambiente natural. Sem a adoção de práticas sustentáveis, os recursos naturais podem se esgotar, o que levaria a graves consequências ambientais, econômicas e sociais. Vamos aí para práticas interessantes dentro das ações sustentáveis, como a agricultura sustentável, que é um sistema de produção de alimentos que protege o meio ambiente e promove a justiça social, além de sustentar a economia. Então, a agricultura utiliza métodos que minimizam o uso de produtos químicos, né, conservam a água e protegem a biodiversidade. A agricultura sustentável, tá, gente? Outra prática é o uso de uma energia renovável. A gente tem um exemplo aí, a energia eólica na imagem, né, essas hélices enormes, que vão captar a força dos ventos, né, transformar em energia mecânica, né, e potencialmente em energia elétrica. A energia renovável, como a energia solar, a energia eólica e hidrelétrica, são essenciais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e diminuir as emissões de gases de efeito estufa, por exemplo. Então, a transição para as energias é uma das principais ações para mitigar, para diminuir as mudanças climáticas. Essa transição é justamente a diminuição do uso de combustíveis fósseis e o aumento do uso de energias renováveis. Conservação da água também é uma prática bem interessante, né, para você fazer uso da sustentabilidade ambiental. A água é um recurso vital, mas também limitado. Então, nós temos uma imagem bem impactante aí de retenção de resíduos dentro de um recurso hídrico, né, que pode ser, ele está representando um lago, mas pode ser um igarapé, né, um pequeno riacho. Isso, a denominação vai depender aí do local onde você vive também. A conservação da água envolve práticas, como a captação de água da chuva, o uso eficiente de água e atividades agrícolas e redução do consumo doméstico. A redução do consumo doméstico inclui também evitar o despejo de resíduos dentro desses recursos hídricos, né, como a gente está vendo aí nessa imagem, evitar esse tipo de situação. Então, nós temos também uma outra prática sustentável, que é a redução de resíduos. Já que eu estou falando de resíduos dentro dos recursos hídricos, né? Então, reduzir, reutilizar e reciclar são práticas fundamentais para diminuir a quantidade de lixo que vai para os aterros e para os oceanos. Nós temos o exemplo aí prático dos 5 R's, né, que você pode adotar, que é o repensar, reciclar, recusar, reduzir e reutilizar. Então, essas práticas colocadas no seu dia a dia vão fazer com que você faça o uso em prática da sustentabilidade no seu dia a dia, tá bom? Isso está relacionado principalmente com o consumo desenfreado, que é uma prática muito comum dentro do nosso modelo econômico. Essa redução de resíduos inclui a compostagem de resíduos orgânicos e a reciclagem de materiais como plástico, papel e vidro, por exemplo. E, fazendo esse repensar, nós temos o consumo consciente, que vai envolver escolhas que consideram o impacto ambiental e social dos produtos que compramos. Optar por produtos locais, por exemplo, vai evitar os desperdícios e preferir produtos duráveis são algumas das atitudes que podem fazer a diferença. Produtos duráveis esses que, quanto mais tempo durar, menos você vai fazer descarte no meio ambiente, tá bom? E quando a gente reúne todos esses pensamentos, esses conceitos, a gente vai tendo um senso crítico. Partimos aí para um outro momento da sustentabilidade, que é mostrar para vocês a importância da educação ambiental, porque ela é que vai promover esse crescimento, essa origem, né? Crescimento para quem já tem uma noção disso, ou origem
dentro de você da consciência e do senso crítico. A educação ambiental ela é essencial para formar cidadãos conscientes e responsáveis, que compreendem a importância da sustentabilidade e atuam em prol da preservação do meio ambiente. Ela deve ser integrada em todas as disciplinas e faixas etárias, quando se trata da educação ambiental, por exemplo, num ambiente escolar, numa comunidade escolar. E que ações essa escola pode estar tendo, né? Pode estar promovendo? A escola ela é um excelente lugar para praticar e promover a sustentabilidade. Projetos de reciclagem podem ser botados em práticas como hortas escolares e campanhas de conscientização, que são formas de engajar os estudantes, né, e a comunidade escolar na causa ambiental. Aí a gente finaliza o nosso primeiro momento falando sobre sustentabilidade e partimos para um outro momento falando um pouquinho sobre análise científica. Então, análise científica, que é um processo sistemático de examinar, interpretar e avaliar dados ou informações do objetivo e responder à pergunta de pesquisa, né? Testar uma hipótese ou desenvolver novas teorias. Trata-se de uma das partes, né, do trajeto da observação do cientista, né, quando ele está fazendo uma pesquisa, né, baseada em determinados métodos que ele vai escolher, né? Ele faz um projetinho, ele escreve o que ele quer a partir de um problema, né? Cria uma hipótese, e aí ele vai para a prática, que é o experimento. A análise científica é um processo que vai sistematizar justamente essa prática. Envolve a decomposição de um problema ou conjunto de dados em partes menores e mais compreensíveis. Permite que os cientistas e pesquisadores, por exemplo, possam entender melhor os fenômenos estudados. Os principais aspectos da análise científica são a coleta de dados, a organização dos dados, a aplicação de métodos analíticos, né, que trata-se de métodos analíticos quantitativos e qualitativos, por exemplo, a interpretação dos dados, a validação e a comunicação. Né? Temos aí os instrumentos de análise científica, né, que são instrumentos amplamente utilizados, eles variam muito dependendo da área de estudo e do objetivo da pesquisa. Para instrumentos de coleta de dados, por exemplo, nós temos aí as ferramentas aí, questionários e surveys, entrevistas, a observação, né, que pode ser uma observação com o observador inferindo, né, na sua pesquisa ou não, né, atuando ou não. Tem também os experimentos que vão recriar uma determinada situação, né, que a pessoa quer provar, mas num ambiente onde ela promove essa repetição para depois validar a hipótese, né, que ela quer provar, né? E temos também os instrumentos de medição. Esses são os instrumentos de coleta. Nós também temos outros instrumentos que são de análise quantitativa, né, que são as estatísticas descritivas, né, os métodos para sumarizar e descrever as características principais dos dados, como média, mediana, moda, desvio padrão e gráficos, por exemplo, né? Faz-se uso também de histogramas e box plots. Estatísticas inferenciais, que são as técnicas para fazer generalizações e inferências sobre uma população, com base em uma amostra com testes de hipótese, análise de variância, né, que é dentro da área da estatística, e regressão e correlação. E por falar em estatística, nós temos o último instrumento, que são softwares estatísticos, né, que são programas que ajudam a realizar cálculos complexos e criar modelos estatísticos. Então, nós temos também os instrumentos de análise qualitativa. Análise qualitativa, nós temos análise de conteúdo, que é um método para examinar textos e identificar padrões e temas e significados, né? Utiliza técnicas de codificação para organizar dados qualitativos. Isso aí é quando a gente faz, por exemplo, o uso de questionários
né, questionários com questões abertas, onde você deixa bem livre a resposta da pessoa, né, que está participando ali daquela pesquisa. Então, com esses dados, nós precisamos fazer, por exemplo, o uso de métodos, que pode ser esse de conteúdo ou análise de discurso, que examina a forma como a linguagem é utilizada para construir significados e influenciar percepções. Mas, além disso aí, né, desses dois tipos de análise, nós temos também os softwares de análise qualitativa, que são ferramentas, né, que ajudam a codificar e a categorizar dados qualitativos, facilitando aí a análise de grandes volumes de textos, por exemplo. Temos ainda outro instrumento aí utilizado para fazer a nossa análise, né, dos nossos resultados, que é a análise visual e espacial. São sistemas de informações geográficos, né, sistemas de informação geográfica, utilizados para analisar e visualizar dados espaciais e geoespaciais, como, por exemplo, o GPS aí que está sendo mostrado na sua telinha. São úteis, alguns aparelhos, por exemplo, smartphones, eles fazem uso de aplicativos que também têm esse recurso GPS. Então, são úteis para estudos em geografia, urbanismo e ecologia, por exemplo. Temos também aí imagens e vídeos, que são ferramentas para coletar dados visuais, que podem ser analisados para identificar padrões e características em pesquisas qualitativas e quantitativas. Então, a gente viu aí um pouquinho uma parte do estudo científico, né, fazendo uso aí dessas ferramentas que vão ser utilizadas para você avaliar os seus dados. E, na prática, né, quando a gente está fazendo aí uma problematização, quando a gente quer montar um experimento, fazendo aqui uma analogia, a gente pode praticar isso no dia a dia quando você vai organizar a limpeza de uma casa, né? Você vai usar a sistemática para organizar suas ideias e começar a entender esses padrões. Quantos compartimentos você tem que limpar, por onde você vai começar, qual é o método de limpeza que você vai utilizar, se vai baldear a casa toda, ou se vai usar aí um alvejante. Isso aí são os instrumentos, né, que você vai fazer uso, dependendo do método de limpeza que você vai usar para limpar a sua casa. E a validação e a divulgação seria, por exemplo, né, você, estudante, a validação seria da parte da sua mãe, né? Ela vai analisar o resultado, né, se a casa está bem limpinha, se está bem jeitosinha, do jeito que ela faz, porque a validação é uma repetição de prática, né? E a divulgação é ela dizer assim, olha, poxa, meu filho conseguiu fazer uma limpeza legal, ou não, meu filho precisa ainda melhorar um pouquinho, comentando aí com a vizinha. Então, na prática, se a gente fazer o uso da sistemática, a gente vai entender um pouquinho como os pesquisadores, como os cientistas raciocinam para observar um problema, né, criar uma hipótese e, através de um experimento, né, conseguir provar aquela hipótese e avaliar os seus resultados. Né? Esse é só um exemplo, né, analogia utilizando a limpeza de casa, né, para a gente clarear um pouquinho os nossos pensamentos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.